ele assumiu publicamente. Dizer que cometeu um erro, dizer que manipulou pessoas, dizer que não foi um bom pai, um bom obreiro, um bom pastor, isso é confessar. Parece que o pastor Paulo Júnior não falou tudo que de fato realmente aconteceu na sua vida, na sua igreja, para que ele pudesse ser afastado, excluído como pastor da sua igreja. Porém, depois da sua confissão, apareceu algumas supostas vítimas denunciando crimes que o pastor teria cometido. E crimes hediondos, crimes terríveis, de ordem sexual. Meu amigo, se isso for realidade, se isso for verdade, infelizmente, ele conseguiu enganar a todos. Porque o pastor Paulo Júnior é respeitado por milhares de pessoas. E depois da sua confissão veio muitas supostas vítimas denunciar o que teria de fato acontecido entre a igreja e o pastor Paulo Júnior. Eu custo querer acreditar que um homem que prega como o pastor Paulo Júnior, na veracidade que ele pregava, que ele possa ter cometido tudo isso que estão acusando ele de cometer. Porém, não são uma nem duas denúncias, são várias denúncias que estão chegando. E se de fato isso aconteceu, o pastor Paulo Júnior é um homem doente. Não doente fisicamente, é doente psicológico e um doente espiritual. Se isso de fato aconteceu, nós temos que deixar aqui o benefício da dúvida, porque existem pessoas que querem derrubar os outros, que infelizmente levantam calúnias, mas também tem pessoas que, por mais que você ache que ele jamais seria capaz de fazer aquilo, ele faz. Será que o pastor Paulo Júnior seria uma dessas pessoas? Lembrando que eu não posso afirmar, não posso provar. Então, por isso, o que eu vou fazer é somente trazer aqui vídeos para você. E vídeos sérios para você. Tá bom? Esse vídeo aí você vai encontrar na íntegra no canal do Fuxico. Você vai lá e procura, você vai ver todo o vídeo que o Israel postou. É um vídeo completo, falando tudo o que teria acontecido, tá bom? Eu vou colocar aí um pedaço desse vídeo aqui agora, mas antes eu quero que você veja esse recadinho e logo após eu já volto com o vídeo aqui. Maravilhoso para vocês aqui que deseja trabalhar usando apenas a sua internet. Eu quero aqui colocar testemunhas de pessoas que estão conseguindo mudar a sua vida através da internet. Veja isso daqui. Fala, meu amigo Ed Fernandes, tudo bem? A paz do Senhor, muito bom dia. Passando para te desejar um excelente dia e te agradecer por todo o suporte, por todo o conteúdo, por toda a paciência também, né, que você tem tanto comigo e outros alunos também, outras pessoas. E olha só o meu resultado. Cara, isso aqui é graças a ti, graças a um conhecimento que eu não tinha, né? Você sabe muito bem de onde eu vim, eu estava lá embaixo, estava passando uma situação muito complicada e o único dinheiro que eu tinha eu investi. E eu não me arrependo porque, de fato, eu tive tudo aquilo que eu nunca encontrei em outras mentorias, em outras pessoas. E graças a todo esse complemento, eu tive realmente esse resultado aqui nesse mês de agosto. Então, muito obrigado, gratidão, tá? Fica com Deus e que Deus continue te abençoando fortemente. Fala, Ed. Cara, tô passando aqui só para te agradecer, tá? E te mostrar, olha só, esse faturamento aqui de 7 dias. São mais de R$2.000 em 7 dias. E, cara, só tenho a agradecer ao teu suporte, a toda a tua ajuda, a paciência de estar me explicando, me ajudando. Agradecer também a mentoria Cristão Próspero, nessa mentoria que está ajudando muita gente. E te agradeço muito, cara. Que Deus possa te abençoar e que você possa aí ajudar mais pessoas a prosperarem no digital, né? Eu não acreditava nisso, até tu chegar na minha vida aí e provar que sim, que funciona. Cara, te agradeço muito, de verdade. E bora prosperar. Fala, meu irmão Ed Fernandes, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Irmão, passando aqui para agradecer a você, tá? Por todo o apoio, todo o suporte que você me deu, por essa oportunidade de fazer parte dessa equipe. Eu já tinha gastado um monte de dinheiro com curso, sabe? Mas essa aqui, realmente, eu tive um direcionamento do que eu precisava fazer. Já tinha me frustrado muito com outros cursos que não ensinava nada, mas
graças a essa mentoria, graças ao seu suporte, eu consegui ter direcionamento, tá? Muito claro, muito objetivo, simples, prático e objetivo, que é o que eu costumo falar para outras pessoas sobre essa mentoria que eu super recomendo. E esse aqui, meu irmão, foi o meu resultado com pouco tempo trabalhando junto na mentoria. Eu agradecer a você, espero que você possa impactar muitas outras vidas, irmão. Forte abraço, viu? Gratidão mesmo. São pessoas que começaram, já estão ganhando 2, 3, 4 mil reais por mês. Tem pessoas que estão ganhando 2 mil reais por semana, trabalhando de uma forma 100% honesta. Você tem que entrar também, primeiro comentário fixado aqui, mude a sua vida, trabalhando através da internet, meu amigo. Esses testemunhos aqui são verídicos. São de pessoas simples e comuns, igual a você, que precisa mudar a sua vida financeira. Então, clique aqui sem perca de tempo e mude a sua vida financeira. Eu não estou falando isso aqui à toa, não estou falando isso aqui em vão. Eu sei que isso sim é a virada da sua vida, é a virada de chave. Então, se você deseja mudar a sua história, a sua vida financeira, primeiro comentário fixado. Então, vamos aqui ao vídeo de hoje, que está muito importante, está muito sério esse vídeo. Mas a nota publicada em seguida, e na minha opinião tardiamente pela Igreja Aliança do Calvário, disse algumas frases, mas uma frase que me chamou muita atenção. Algumas frases me chamaram a atenção, mas uma mais do que as outras, que foi exatamente essa aqui. Constatou-se também padrões de aconselhamento discipulado que causaram constrangimento emocional e espiritual por meio de ações verbais e não verbais. Por meio de ações verbais e não verbais. Se você viu meu último vídeo, viu quando eu questionei reiteradas vezes o que significa não verbais. E foi essa frase que eu questionei as pessoas que passaram e que ainda estão na Igreja Aliança do Calvário. E a resposta é o que eu começo a dizer a partir de agora. Você lembra quando foi falado com relação a problemas de ordem sexuais? Eu publiquei isso, inclusive, nos stories do Fuxico Gospel no Instagram. Você lembra quando citava problemas de ordem homossexuais? Isso também foi publicado nos stories no Instagram. O Paulo Júnior tinha uma prática e o fez com diversos homens, e sempre homens, tá? Sempre homens, que era a de convidá-los para ensiná-los a tomar banho. Ele gostava de ver homens, jovens da igreja, maiores de idade ou não, tomando banho. Usava sempre diversos argumentos diferentes para cada um. Para alguns ele chegava e dizia: os seus pais já ensinou você a como tomar banho da forma correta, dar banho? Não, então eu vou te ensinar. Porque, como assim? Como é que pode? Ele era o pai. Não tem conversa, ele era o pai desses jovens. Ele se comportava como tal qual uma seita, né? Eu publiquei há um tempo atrás uma série de entrevistas com jovens que haviam saído da igreja One, né, do Alessandro Vilas Boas. Se deve lembrar, se não ouviu, tá aqui nesse canal uma série de entrevistas. E o comportamento era sempre o seguinte: o jovem, quando chegava na igreja, que era uma igreja majoritariamente formada por jovens, aquela era a sua família. A igreja orientava dessa forma: os seus irmãos são esses aqui. Nem todos. A igreja dizia isso. Nem todos aqui são seus irmãos, mas os seus irmãos estão aqui. Já causava uma dissensão, uma briga entre eles. Então, tenha cuidado, mas os seus irmãos estão aqui. Quem está em casa não são mais seus parentes, não são seus irmãos, são seus parentes. Então, pai e mãe, não. Seus pais estão aqui. O líder é o seu pai. Tanto que a igreja One orientava, creio que não é mais assim hoje, ou talvez até seja, estimulava o jovem a sair de casa, a que 2 ou 3 jovens da igreja se juntassem, alugassem um apartamento e fossem viver juntos, para estreitar ainda mais esse laço de irmandade, o que talvez não seja o caso da Igreja Aliança do Calvário. Mas a ideia de paternidade era muito latente diante do ministério do Paulo Júnior, e ele fazia muito isso com aqueles a quem ele tinha um interesse maior. Então, um jovem, o adolescente, o jovem, ele era tratado como filho e se comportava como filho. E o filho, dependendo da situação, do nível de intimidade, não vai ter vergonha de ficar nu na frente do pai. Né? Não é estranho? Mas era assim.
Mas é preciso lembrar que o Paulo Júnior não era pai. Entende? Era só na loucura da cabeça do ditador. E aí ele gostava de ver esses jovens nus, tomando banho na piscina, tomando banho no chuveiro, e usava diversos argumentos, como eu disse. Um desses casos, por exemplo, eu vou dizer, não iria dizer, mas esse caso já está posto na internet, nós confirmamos esse caso, a ideia de justificar a ideia do rapaz tomar banho e ficar nu na frente dele é porque o rapaz era tímido. E para superar a timidez, ele aconselhou o rapaz a tirar a roupa, a ficar nu. Era uma forma de forçar o seu corpo a superar a sua própria timidez. E o rapaz o fez. Esses jovens que passaram por isso, esses jovens que viveram nessa fase, a maioria deles passam por tratamento psicológico até hoje. Porque só depois, quando você sai dessa cadeia que lhe aprisiona, é que você consegue enxergar o que você passou. É que você consegue entender o que você viveu ali. E é exatamente por isso que esses jovens não vêm a público. Por quê? Tantos anos? Por que ninguém diz nada? Você viria a público? Você, jovem, homem, hétero, e que agora está casado, pai de família, dizer, eu passei por isso. Eu fiquei nu na frente dele. Eu tomei banho. Mas ele pegou você, você não, ele me convenceu. O que a sociedade vai dizer desse rapaz? Entende por que as pessoas não vêm a público? Por causa disso. Por essa situação. Aí vamos botar para nota? Vou ler de novo o que diz a nota. Constatou-se também padrões de aconselhamento e discipulado que causaram constrangimento emocional e espiritual por meio de ações. Tá vendo aí? Verbais e não verbais. As verbais era a forma estúpida, ríspida, dura, eu não consigo encontrar palavras, com a qual ele usava, né? As quais ele usava para disciplinar os jovens. Duro, extremamente arrogante, para além da arrogância, né? Duro, de esculhambar, de mentir. A mentira era algo extremamente comum, né? Extremamente comum na boca do Paulo Júnior, na igreja. Ah, Zé, mas tomar banho, mentir. Então vamos lá, vamos seguir. Vamos pra frente? Manda entrar o jovem aí, o fulano de tal. Vou falar nome estranho para não acontecer de que já tenha havido. Manda entrar o Quitério aí, chamava Quitério. O Quitério chegava lá. Aí dizia: você se masturbou essa semana? E aí o jovem sabe que o ministério do Paulo Júnior, as pregações dele são muito duras com relação a essa questão de ordem sexual, né? Aí o rapaz dizia sim. Aí seguia adiante. Como foi? Você fez pensando em quem? Você assistiu algum vídeo? Qual era a posição? Em que ponto você chegou lá, no ápice? Você entende? Quantas vezes você conseguiu? Como é que você gosta de fazer? Você usava o quê? Detalhes, irmão, detalhes. Ele gosta de detalhes. Isso era extremamente comum. Ou foi, né, comum com vários jovens. Diversas vezes. Reiteradas vezes. E a pessoa confessava o seu pecado. Esse era o argumento. Por que eu tenho que falar isso? Peraí, não basta simplesmente eu dizer que cometi o pecado, não. Você tem que confessar o pecado. E você só confessa o pecado contando os detalhes. Lembra por que eu disse que no vídeo do Paulo Júnior não há detalhes? Ora, ele sabe que a confissão de pecado, irmão, é contar como foi que aconteceu. Não, ele não fazia. Ele não fez, né? Mas ele cobrava isso do jovem. E o jovem tinha que contar para ele como que era a masturbação. Uma espécie de fetiche. Ou não? E o jovem contava. E o jovem contava com aquele respeito de que é um líder e de que é um pai, sem se dar conta pelo que estava passando. E só depois de tempo, né? Talvez meses ou até ano, é que a pessoa cai em si daquilo pelo qual a pessoa viveu. E aí, irmão, quando finalmente as escamas caem e a pessoa reconhece
o ambiente que estava, o abuso que sofreu, é aí que ela sofre. É aí que ela entra em parafuso. E diversos desses jovens que viveram sob o domínio do mal, o domínio do PJ, o domínio do Paulo Júnior, alguns deles chegaram a tentar o autoextermínio por essa razão. Imagina a dor da maturidade chegando na sua porta, dizendo: cara, você foi abusado, irmão. Aquilo que esse camarada fez com você não é cuidado de pai, não é cuidado de líder. Isso foi abuso. Isso foi abuso. Aí cai as escamas e a pessoa reconhece pelo que passou. E a vergonha talvez seja o que mais a aprisiona. Você não fala pra ninguém, não diz pros pais, não fala pros amigos e guarda isso só pra si. Até que você não aguenta e tem que buscar ajuda psicológica. Esse jovem que contou esses detalhes pro Paulo Júnior, você acha que ele vem a público gravar um vídeo e dizer: foi eu que contei? É claro que não, irmão. É por isso que esses crimes do Paulo Júnior se perpetuaram durante tantos anos. E também por isso que eu questiono: por que só agora que a Igreja Aliança do Calvário decidiu retirá-lo? Por que somente agora? E a própria carta, né? A própria carta cita outros itens, como por exemplo aqui, ó, a verbal alternando entre hostilidade e silêncio intencional como formas de convencimento. Ou seja, quando ele queria apenas mexer com o emocional das pessoas, apenas causar ainda mais dependência, ele parava de falar. A pessoa tentava desesperadamente falar com ele, ele não falava. Ligava, mandava mensagem, ele ignorava. Acontece muito hoje. Muitos líderes ainda fazem isso. A Igreja Aliança do Calvário emite nota oficial. É com tristeza que informamos que Paulo Júnior foi removido do ofício de pastor na Igreja Aliança do Calvário e não faz mais parte do corpo diretivo da Sociedade Missionária Defesa do Evangelho, devido à sua desqualificação ministerial, reconhecida por votação da membresia da igreja local. Esse processo disciplinar, iniciado em novembro de 2024, foi longo e cuidadoso, envolvendo diversas reuniões, averiguações, aconselhamentos e confirmações, buscando assegurar a máxima transparência, honestidade, paciência, misericórdia, caridade e fidelidade às Escrituras. Tudo foi conduzido de maneira a obedecer aos passos estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus 18, de 15 a 18, e especialmente as orientações apostólicas de 1 Timóteo 5, 19 e 20, sobre como tratar casos de pecado pastoral no contexto da igreja local. Após cuidadosa investigação, verificou-se que Paulo Júnior ultrapassou os limites da autoridade pastoral, demonstrando em um padrão de impaciência, ira, egocentrismo, agressividade e dominação, tanto com membros da equipe ministerial quanto da igreja. Constatou-se também padrões de aconselhamento e discipulado que causaram constrangimento emocional e espiritual por meio de ações verbais e não verbais, alternando entre hostilidade e silêncio intencional como formas de convencimento. Paulo Júnior também demonstrou erros de julgamento em sua condução familiar, exigindo sacrifícios além do que é bíblico. Quando confrontado em amor sobre esses pecados, num período de várias semanas, Paulo Júnior primeiramente respondeu de forma negativa, rejeitando nosso conselho e agindo defensivamente. Contudo, estamos gratos em comunicar que, com o passar do tempo, Paulo Júnior reconheceu seu pecado, demonstrou genuína tristeza, arrependimento e confessou suas faltas. Por esse motivo, o processo de disciplina eclesiástica, cujo objetivo sempre é a restauração do membro em pecado, pôde ser interrompido antes da etapa final da excomunhão. Após todos os acontecimentos e reuniões relacionados a esse processo, o Conselho Pastoral da Igreja Aliança do Calvário concluiu que Paulo Júnior encontra-se, nesse momento, desqualificado para o ministério pastoral. A decisão foi submetida à Assembleia da Igreja Local, que,
por meio de votação, confirmou essa desqualificação, resultando em sua remoção do ofício pastoral. Importa destacar que Paulo Júnior reconheceu sua desqualificação em reunião com o Conselho Pastoral, em carta dirigida à igreja local e por meio de declaração pessoal em suas redes sociais, YouTube e Instagram. Ao longo do processo de disciplina eclesiástica, procuramos nos submeter às Escrituras. Agora, uma vez que o processo alcançou seu objetivo, desejamos continuar a nos submeter às Escrituras, ao orar e trabalhar para que nosso irmão Paulo Júnior continue a crescer em conformidade com Cristo. Em primeiro lugar, expressamos nossa sincera gratidão pelos serviços prestados por Paulo Júnior na edificação da igreja local e na evangelização de muitos, por meio do canal Defesa do Evangelho. Em segundo lugar, declaramos diante das especulações que circulam na internet que o Conselho Pastoral e a liderança da igreja local não encontraram evidências do envolvimento de Paulo Júnior em pecados como adultério ou desvio de recursos financeiros. Em terceiro lugar, reiteramos que Paulo Júnior não foi sumariamente excluído, excomungado ou coagido a deixar a igreja. Tampouco retiramos a comunhão ou amizade com ele e sua família. Porém, ele e sua família decidiram, por vontade própria, mudar-se de cidade e seguir esse processo em outro contexto eclesiástico, sob a liderança de uma igreja batista reformada. Nós apoiamos essa decisão e oramos para que este seja um tempo de amadurecimento para o irmão Paulo e uma bênção para a sua família. Entendemos que a Igreja Aliança do Calvário passa por um tempo de amadurecimento, no qual Deus, o Pai, poda a sua videira para que produza mais frutos. Deus, o Filho, apacenta seu povo, conduzindo-o a pastos verdejantes e águas tranquilas. E Deus, o Espírito Santo, traz refrigério e consolação por sua presença. A Sociedade Missionária Defesa do Evangelho seguirá firme, sustentando os missionários sobre os seus cuidados e atuando nas áreas em que já serve. Seu propósito permanece o mesmo: ser, pela graça de Deus, um braço auxiliar para que a igreja local cumpra sua missão de ser sal e luz no mundo, proclamando as boas novas de que Jesus Cristo é o Senhor, para a alegria e salvação de todos os povos. Rogamos suas orações pela sustentação e fortalecimento da Igreja Aliança do Calvário e da Sociedade Missionária Defesa do Evangelho, pelo crescimento espiritual e restauração do irmão Paulo Júnior e pelo bem-estar de sua estimada família. O influencer Zé Bruno fala sobre a atitude da Igreja Aliança do Calvário. Nós somos surpreendidos com a confissão pública do pastor Paulo Júnior. Ele confessou que pecou, que resistiu à correção do conselho da igreja e tentou manipular e dissuadir os seus membros da denúncia contra ele. Graças a Deus ele não foi bem sucedido. E qual foi o seu pecado? Segundo ele, autoritarismo, falta de gentileza, manipulação, dentre outras coisas, ou seja, abuso espiritual. As reações ao vídeo do Paulo Júnior foram diversas, mas duas me chamaram a atenção. Daqueles que viram como exagero os pecados confessados, daqueles que passaram a vê-lo como herói por ter feito uma confissão pública. Ao meu ver, são pessoas que confundem vida cristã com legalismo, firmeza com grosseria e liderança com manipulação. Eu agradeço a Deus pelo arrependimento do Paulo Júnior, pois ele é meu irmão em Cristo, mas é preciso deixar claro que o arrependimento não apaga as marcas que o abuso deixa. Logo, o conselho da igreja agiu de forma correta e necessária, e as vítimas, que muitas das vezes são esquecidas, merecem o nosso apoio e total reconhecimento. Elas são os que mais sofrem e precisam de acolhimento e justiça. Mas eu me pergunto, se ao invés de uma confissão de abuso espiritual fosse uma confissão de abuso, isso seria visto como algo exagerado? Ou ele seria tratado como um herói por ter feito tal confissão? Eu acredito que não. Então por que quando a confissão envolve abuso espiritual, tratam isso como se fosse algo menos grave? Ao meu ver, isso tem a ver pelo fato de muitas pessoas acreditarem que o discipulado tem a ver com controle. Vai namorar? Tem que ter o aval do líder. Vai viajar? Precisa da permissão do líder. Vai criar os filhos? Tem que seguir a cartilha de criação de filhos do líder. Vai fazer qualquer outra coisa? Precisa que o líder se posicione sobre isso. E se você não segue por esse caminho, é tratado como rebelde, como orgulhoso, como alguém
que não serve para servir. Mas eu tenho uma boa notícia para muitos que me escutam. Isso não é o discipulado cristão, isso é abuso. Isso transforma a igreja em uma comunidade opressora, onde os líderes são vistos como senhores e os liderados são tratados como seus súditos. E muitos caem nessa armadilha porque acham que ela lhe dará acesso ao ciclo mais próximo do líder e que eles um dia vão ascender ministerialmente e ocuparão a posição que seus líderes ocupam hoje em suas vidas. Ou seja, perpetuando um ciclo de abuso. E sabe o que é pior? É que eles não percebem que essa cultura tóxica, ela destrói pessoas, ela abala a fé, ela adoece a mente e leva muitos a abandonar a igreja. E Jesus nos alertou, ai de quem vem o escândalo. Mas eu me pergunto, seria o caso Paulo Júnior um caso isolado ou seria ele um sintoma de um problema maior? Muitas igrejas que brilham em suas plataformas, púlpitos, palcos e estruturas, fora dos holofotes revelam sua verdadeira face. São comunidades que estão mais preocupadas com a imagem pública de seus líderes do que com o cuidado genuíno com as pessoas. Elas querem mais saber acerca da reputação ministerial do que encarar os casos de abuso que destroem vidas. Se você vive isso, saiba que isso não é igreja, não é cristianismo, nem vida cristã. O nome disso é abuso espiritual e deve ser denunciado. A Paz Cristã também pensa, aqui é a Natália Torres. A Paz Cristã também pensa, eu sou o Tom Dimas Torres e a gente está aqui para poder falar para você que precisa de uma oportunidade para fazer uma renda extra, né, Anjo? Eu posso até dizer que isso aqui é um canal de bênção para sua vida. Se você hoje precisa aumentar a sua renda, fazer uma renda extra, você pode clicar no primeiro link que está no comentário fixado desse vídeo e chamar a gente aqui no WhatsApp. Só para você ter uma noção, a Gi, ela fez $36 aqui, depois fez mais $34. Deu um total de R$420. Você pode ganhar em dólares sem precisar falar inglês. E também teve o caso do Thiago, que fez R$1.000 em 3 vendas. Exatamente, fez R$1.000, fez só 3 vendinhas. Você quer entender como funciona? Clica no primeiro link do comentário fixado e chama a gente no WhatsApp. A gente vai mostrar todo o caminho para você ter o melhor ano de 2025 próspero de sua vida. Tamo junto e a gente tá te esperando. Bem, tudo isso teria acontecido. O pastor Paulo Júnior não seria somente um ditador, mas seria também um criminoso, segundo essas denúncias. Se perguntar para mim, Wéricles, você acredita nisso? Eu falo, olha, diante das acusações eu tenho que ficar na dúvida. Eu não posso dizer que eu acredito. Diante das acusações eu tenho o benefício da dúvida. Eu posso duvidar se aconteceu ou não. Agora, se de fato vir alguém colocar sua cara, dizer, não, realmente isso aconteceu, temos prova, aí sim, eu não terei mais dúvidas. Mas, por enquanto, são acusações sem provas, acusações. Mas, segundo o Israel do Fuxico, até mesmo os pastores da igreja do Paulo Júnior podem confirmar isso. Será? Venham a público, pastores, se isso for realidade, porque tem muitas pessoas que idolatram Paulo Júnior. Tem muitas pessoas que cegamente acreditam no Paulo Júnior, porque ele foi um pregador do evangelho de mão cheia. Um homem que ninguém bota defeito como pregador do evangelho, não precisa melhor. Mas, infelizmente, venham a público vocês que têm prova. E se isso for mentira também, me procure que eu vou estar aqui fazendo vídeo falando, isso é mentira, isso não é verdade. Se tiver provas que isso é mentira, que não é realidade, procura. Eu vou estar com o maior prazer fazendo vídeos aqui, postando a verdade para vocês, tá bom? Mas por enquanto vamos ficar no benefício da dúvida. Que Deus abençoe a cada um de vocês.